time do Corinthians. Um time preguiçoso e com falsos craques. Porque o Bidon não é craque, o Garro não é craque, o Memphis não é craque, o Carrídio não é craque, o Mateuzinho não é craque, o Bidu não é craque, e tem o Hugo Souza não é craque. Então, assim, o torcedor corintiano está iludido. O torcedor corintiano está iludido com esse time. Um time preguiçoso, com um monte de jogador que acha que é craque e são falsos craques. Meu amigo. De uma ação que cobra 42 milhões de reais. O Flamengo exige o pagamento dos direitos de imagem e de luvas que haviam sido acertados quando o Gerson vai para o Zenit. Ele descumpre o acordo e acaba agora sendo processado por esse caminhão de dinheiro. Gerson, que foi muito hostilizado por torcedores do Flamengo. Já o pai do Gerson resolveu ir todo bonitão lá para a área de torcida mista, que recebe torcedores do Fla e também do time visitante. Pois bem, Marcão precisou sair escoltado de lá. É que torcedores do Flamengo começaram a xingá-lo e também a atirar copos, entre outras coisas. Marcão chegou a dizer que isso só acontece porque ele é negro. Na minha percepção, não tem nada a ver com o fato da cor da pele, e sim com o fato de ele ter arquitetado a saída do Gerson. Na casa de quase 12 milhões, 11 milhões e 700 mil reais, portanto. Entendeu? Então, uma informação que nos foi trazida, inclusive tem lá no site da Placar, placar.com.br. Eu recomendo a vocês, que é um site muito legal. Então, o Klaus Richmann, que é um repórter, ele é santista, mora em Santos e conhece bem as influências, né? As entranças do Santos. E ele trouxe na manhã dessa quarta-feira essa informação. A multa do Vojvoda está em 11 milhões e 700 mil reais. Que seria o restante do contrato dele, ou seja, até o final dessa temporada. O Vojvoda ganha algo em torno de 1 milhão e 300 mil reais por mês. Mais ou menos o salário dele, segundo apurou o Klaus Richmann, tá? Então, por conta disso, se o Santos demitir o Vojvoda nesse momento, ele vai ter vamos arredondar, 12 milhões para pagar para o Vojvoda. Mais o dinheiro do Caixinha, que dá algo em torno de 15 milhões. Só aí nessa brincadeira são 27 milhões. Gente, não tem cabimento. Para um time que não tem onde cair morto. Cada jogo que passa eu fico mais convencido de que o Memphis está usando o Corinthians em 2026 para se preparar para a Copa do Mundo, que acontece na metade do ano. O foco total do atacante é jogar pela seleção holandesa. Vale a lembrança de que esses 10 jogos sem marcar gols no ano de 2026 já representam o maior jejum de Memphis Depay com a camisa alvinegra desde que ele foi contratado no segundo semestre de 2024. Percepção que eu tenho é de que o Memphis largou, e tenho ouvido isso cada vez com mais frequência de dirigentes do Corinthians com quem converso. E essa situação só reforça a iminente ideia de que ele não terá seu contrato renovado, até porque custa 6 milhões de reais por mês. Não nos esqueçamos. No final do ano passado, ele não tapou no pé. Ele tá tocando de primeira para não ter contato. Vocês não viram isso? Eu podia. É que infelizmente, eu não tenho, né? Eu não tenho bala na agulha para ter aqui as imagens, né? Os direitos, né, do Campeonato Brasileiro. Senão eu ia fazer um react com vocês sobre o Memphis. Eu ia fazer um react para vocês sobre o Memphis. O Memphis em campo é uma vergonha. Eu faria um react com vocês e provaria que esse camarada não quer nada com nada. Cara, ele pega uma bola, ele toca de primeira, de qualquer jeito para lateral aqui, tem um jogador passando, o Bidu passando, ele toca, a bola vai nas costas do cara. Por quê? Porque ele não quer ter contato. Porque ele não quer se machucar. Sormani, o que mais pega é que se você conversa com o Vojvoda, ele mostra para você tudo que precisa ser feito. Olha, aqui precisa melhorar, precisa aqui precisa manter, não sei o que, mas tudo. Ele faz um raio-x do time do Santos. Você fica impressionado. Só que quando ele vai treinar e a bola rola no jogo de futebol, os defeitos não foram corrigidos. Os defeitos permanecem os mesmos. Ou seja, ele detecta, ele vê, mas no campo ele, Vojvoda e seus parceiros de comissão técnica não conseguem corrigir os defeitos que eles observam que o time tem. Então, consequentemente, os caras falam assim, se ele vê, não consegue arrumar, o que nós podemos fazer?
Agora, eu ouvi gente falar assim, mas tem que apoiar. Pelo amor de Deus, não vem me falar em apoiar. Eu tô apoiando esse clube há 50 anos. E a torcida do São Paulo também. Ou você acha que amanhã no Canindé vai ter alguém falando fora Roger, fora Roger? Não, claro que não. Claro que nós vamos apoiar. Claro que a gente vai torcer. Claro que o torcedor do São Paulo está torcendo pelo sucesso dele. Você acha que não? Que o torcedor do São Paulo não está torcendo para ele dar errado. Para trocar de treinador de novo, para passar por tudo de novo, para pagar multa de novo. Claro. Dele, Pedrinho, você tem que trazer o Felipe Luiz. Aí ele deu uma balançadinha de cabeça, concordou e disse, vou esperar mais esses 3 últimos jogos antes da parada. E a gente vai dar uma mexida. Que são esses 3 últimos jogos e que parada é essa? O Campeonato Brasileiro tem partidas no domingo, na quarta e no outro domingo. Depois ele para por 9 dias por conta da data FIFA. O Cruzeiro, nesse período, recebe o Vasco da Gama no domingo, visita o Atlético Paranaense na quarta e recebe o Santos no domingo. Caso não consiga pelo menos uns 6 pontos nesses 9 possíveis, é possível, é natural, é provável, é possível que o Pedro Lourenço comece a fazer... Que interessa, não é que é o único, tá? É o primeiro nome da lista que interessa ao Santos, é o Cuca. O Cuca sempre foi o preferido do Marcelo Teixeira. E mais, sempre foi o preferido do Marcelinho Teixeira. Esses dois são os que de fato mandam no Santos, né? O Alexandre é um CEO. Mas quem governa o Santos é o Marcelo Teixeira e o filho dele, o Marcelinho, a gente sabe bem disso. E eles gostariam muito de ver o Cuca novamente no Santos. O São Paulino está sofrendo nos últimos anos, gente. Você vem falar de racismo, que o Roger Machado está sendo criticado porque ele é negro? Peraí, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que você tem que ter um mínimo de conhecimento do que é a torcida do São Paulo, historicamente, e principalmente do que está vivendo a torcida do São Paulo nos últimos 20 anos. Com troca de treinador, com presidente acusado de corrupção. Sobre Lucas Paquetá, é um jogador que está com 1,5 pé na Copa do Mundo. Depende muito da questão física também. Inclusive, existe certo receio da CBF em relação a isso, de como vai ser a questão física, porque no entendimento de muita gente que trabalha no futebol, essa Copa do Mundo vai ser a Copa do Mundo com mais gente cortadas por conta de lesão, mas no caso do Lucas Paquetá, é um jogador praticamente convocado. É o mesmo caso do Danilo. Eu tô recebendo vários ataques aí, como se eu fosse o filho do Dorival, né? Como se eu fosse o filho do Dorival, eu tô recebendo vários ataques aqui. É brincadeira, né, velho? Ai, meu Deus do céu, viu, velho? Como tem gente maluca nesse mundo, né, velho? Como tem gente louca nesse mundo, né? Vocês acham que eu sou obrigado a defender o Dorival, meu? Vocês acham isso? Vocês estão de brincadeira, né, velho? E vocês querem fora Dorival também? Sério, que vocês querem fora Dorival? Eu só fico pensando em qual treinador vamos trazer. O Fernando Diniz, que perdeu para nós a final da Copa do Brasil? Furacão dessa gestão podre, nojenta desses caras aí, passou por troca de presidente, passou por um monte de problema. Quando consegue atingir um mínimo de estabilidade, mínimo, não era também, agora estamos voando em céu de brigadeiro, né? O mínimo de estabilidade, essa diretoria vai e troca o treinador, demite o treinador que é vice-líder do Campeonato Brasileiro.